Ô, Tati, para a gente dar uma encaminhada melhor no assunto Real Madrid, como é que tá a situação do Xabi? Ele pode ser demitido? Já tem algum panorama de um novo técnico para assumir? Ou isso não é debatido no Real Madrid? Então, não é a primeira crise da era Xabi Alonso, essa que a gente começou a viver de forma mais forte ontem à noite. É porque parecia que tinha saído da crise depois do jogo contra o Atlético Bilbao, mas voltou a crise depois dessa derrota para o Celta por como ela aconteceu. A partir disso, os ruídos em relação ao que a direção do Real Madrid está pensando do trabalho do Xabi Alonso começaram a aumentar nas últimas horas. Muitos jornalistas que têm muito boa informação vindo direto da direção do Real Madrid publicando de que o jogo contra o Manchester City é sim um jogo no qual se pede ao Xabi que ele consiga provar algo com esse time, né? Possível dar respostas, é a palavra que se está utilizando. É, mas eu acho que passa muito por, primeiro, como o Real Madrid vai se. Qual vai ser a postura do time? O que o Xabi vai conseguir encontrar de solução dentro da equipe? E o resultado, né? Assim, o resultado ele vai contar muito. Para a gente poder falar, balança ou não balança, né? Ele já balançou várias vezes. Teve momentos que eu acho que foram até mais complicados do que agora. Só que eu acho que agora realmente, da onde estão vindo as dúvidas, é realmente da tomada de decisão do Real Madrid. E aí é o ponto Uhum. de realmente questionamento. Assim, se fala em. O jogo de ontem foi um jogo que fez todas as dúvidas virarem quase certezas, assim. Então, realmente o Xabi Alonso está muito pressionado para esse jogo contra o Manchester City. O elenco também tá, mas eu acho que mais se está olhando agora pro treinador, porque parte dele encontrar soluções. O problema é que o Real Madrid, com as lesões, assim, o sistema defensivo, o Xabi Alonso nem tem o que fazer. O Real Madrid não tem lateral direito para o jogo de amanhã. Só tem dois zagueiros. A lesão do Militão preocupa muito, porque é uma lesão agora de longa duração, foi confirmada, 4 meses de baixa, porque estava sendo o melhor defensor do Real Madrid. Então não tem mais o Militão, que é o chefe da defesa. De Na novo, linha né? de... agora não é lesão de joelho, é uma lesão na posterior da coxa, mas que afetou tendão, Uhum. então vai ter um tempo mais de recuperação. E acredito que o Real Madrid vai ir com muita calma pelo histórico recente do Éder Militão nas últimas temporadas. Mas é uma baixa sensível para o Real Madrid. Então, assim, o Xabi Alonso tá naquele ponto que o Ancelotti tava, com um monte de problema no departamento médico. Só que como a gente viu já, Ancelotti conseguir encontrar soluções dentro desse cenário, se espera que o Xabi encontre soluções dentro desse cenário, né? O ponto é realmente saber se ele vai conseguir. O que ele quer fazer com esse Real Madrid tá claro que ele não vai conseguir fazer, pelo menos nesse momento. E ele precisa fazer o time entregar resultado. Eu acho que o Tati. resultado tá contando mais do que o jogo nesse momento. Vencer o City é muito importante para dar continuidade ao projeto do Xabi Alonso. E já que você acabou citando o nome do Ancelotti, acho que essa é uma diferença gritante, né? Mesmo nas piores fases de Ancelotti, você tinha a sensação de um técnico que evitava o conflito, de um técnico que eu não gosto de usar o termo paizão, que eu acho que acaba desmerecendo o treinador, mas de um técnico que era muito bom de relacionamento, um técnico que conseguia fazer até os insatisfeitos ficarem num clima bom. E Agregador. a sensação é que não está jogando nada dentro do campo, as coisas não funcionam e fora do campo não é harmonia, tem mais conflito do que harmonia. É essa a sensação também de quem está em Madrid? Eu acho assim, nos últimos dias, depois do jogo em Atenas, isso, digamos que a parte do conflito que parecia virar praticamente uma guerra interno, ter sido amenizado, porque o Xabi deu um passo adiante em reconhecer que ele precisava mudar a forma como ele estava fazendo as coisas. Então, deu uma calmada de certa forma. Os problemas não foram resolvidos totalmente, mas ele conseguiu de certa forma encaminhar para outro lado, né? E aí a gente pode usar o descontentamento mais público, que foi o do Vinícius Júnior no El Clássico, e no último jogo contra o Atlético de Bilbao, antes desse fim de semana, o Vini abraçou o Xabi quando saiu de campo, né? Isso mostra como o Xavi está tentando resolver as coisas que, no final das contas, ele mesmo criou por uma postura interna de como ele chega no time, né? E de como ele encara as circunstâncias. O ponto é, VS, que no Real Madrid, quando o resultado ele chega, e aí eram 13 vitórias em 14 jogos no início da temporada, é, todo o resto era o resto, né? Quando são apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, todo o resto vira uma montanha.
Então, hoje o Xabi Alonso não tem muito ao que se agarrar. Ele precisa voltar ao caminho dos resultados. E para isso ele precisa encontrar soluções que até agora ele não conseguiu encontrar no time. Ô, Gil. Não, e vai enfrentar um Manchester City, né, Quesada, que vem de uma excelente atuação, principalmente do Cherki. Assistência de letra que ele dá pro gol do Foden. O Foden voltou a jogar muita bola. Então, além do Haaland. Então, é um Manchester City que está num momento um pouco mais estável da temporada, que ainda oscila em algumas partidas, mas que vem recuperando muitos jogadores. E aí preocupa ainda mais, né? E há uma rivalidade existente, né, entre essas duas equipes. E eu acho que se o Manchester City puder colocar uma pá de cal no Real Madrid e nessa história do Xabi Alonso, vai enfiar a faca e girar. Agora sim, eu mandei uma mensagem ontem, eu fiz alguns contatos em Leverkusen quando eu fui fazer a final da Pokal. Mandei uma mensagem ontem para uma pessoa do Leverkusen, perguntando um pouquinho sobre essa situação do Xabi Alonso. E o que o cara me disse foi o seguinte, tá? Ele é orgulhoso, vaidoso e cabeça dura muitas vezes. E eu acho que a situação chegou no ponto que chegou porque ele não fez essa autocrítica antes, e realmente ele bateu de frente com pessoas dentro do vestiário que é difícil você bater. É mais fácil quando você tem grandes estrelas assim, como o Real Madrid tem, e jogadores já consolidados, vitoriosos, campeões de Liga dos Campeões, é mais fácil, cara, você agregar do que você dividir. E independentemente do tamanho do Xabi Alonso, ele não é maior que o Real Madrid e dentro do contexto de treinador, ele não fez grande coisa pelo Real Madrid, ele fez pelo Bayer Leverkusen. A torcida do Real Madrid, ela não se interessa tanto por isso, né, Tati? Ela se interessa pelo que o cara vai fazer no Real Madrid. E a gente falou sempre aqui, a frase é muito boa, acho que foi a Tati que falou a primeira vez, mas eu fico repetindo ela. Não interessa o quanto você é bom, você precisa ser bom para o Real Madrid, o contexto do Real Madrid. E o Xabi Alonso, eu acho que demorou demais, talvez ainda não entendeu, mas talvez seja tarde demais, porque os resultados cobram um preço. Eu acho que isso que o Quesada falou, para mim, pelo menos, fica muito evidente na maneira como os jogadores têm se comportado, sabe? O que aconteceu ontem, e aí não quero entrar em mérito de a arbitragem ter acertado, ter errado, independente disso, né? Eu acho que é sintomático a maneira como os jogadores estão sentindo o momento de crise. A Tati já falou hoje aqui de que com o Ancelotti o Real Madrid passou por momentos diferentes, turbulentos, mas que ele conseguia, como um treinador experiente que e como ele conseguia também ser um manager ali de vestiário, do clube de uma maneira geral, conter essa crise. O Xabi Alonso, a percepção que eu tenho, minha opinião, é de que ele não consegue ser um cara que vai ser o epicentro de uma crise que o Real Madrid tem a níveis de proporções, né? O Real Madrid, qualquer crise se torna algo grande e pode se tornando algo maior. Um cenário que o Real Madrid perca agora para o Manchester City, dentro de casa, numa crise que já está se instaurando a nível de campanha ruim em La Liga, você imagina, como o Quesada falou, né? O City, pela rivalidade recente que tem, deve estar babando para conseguir jogar mais uma Acabando. pazinha ali para cima dessa crise do Real Madrid. É uma oportunidade Você acha que assim, ó, tinha que que cair, brilha os Otávio? olhos. Você acha que tinha que cair O Xabi se, Alonso? se perder do Ah, City? eu acho que não, tá? Mas eu acho que está começando a caminhar para o Real Madrid estar preocupado com a situação do seu treinador, né? Não só a termos de resultado, mas isso que eu estava construindo aqui na minha fala agora. A gente olha para o Xabi Alonso, pô, é um cara que tem história no Real Madrid como jogador, é um cara que já se mostrou um técnico competente a nível europeu. O Real Madrid está em uma outra prateleira, mas ele, não sei se em termos de experiência de carreira, daqui a alguns anos pode ser. E esse é um episódio que está servindo de aprendizado para ele também. Mas é difícil, cara. Claramente não é a mesma coisa, né? Independente de dentro de campo o time estar jogando de uma maneira diferente ou não, a maneira como ele lidar com a crise, isso está evidente. Pô, como os jogadores ficaram destemperados, perderam o controle. Fosse com o Carlo Ancelotti, e isso vira e mexe acontecia,
ele conseguia reverter a situação. Com o Xabi Alonso, eu não tô conseguindo enxergar uma maneira dele reverter essa situação, entendeu? Eu É, não e sei aí, até que ponto, só para trazer o ponto daqui dessa questão do Quesada, se ele tem que sair ou não tem que sair. Eu não sei até que, assim, um resultado humilhante contra o City, eu acho que aí complica bastante. É, Mas uma derrota contra o City, na qual a gente veja um Real Madrid diferente, talvez ainda não. Mas assim, se não é agora, depois tem a Supercopa no início de janeiro, que é o Atlético de Madrid na semifinal e a final, em caso de passar, Barcelona ou Atlético de Bilbao. É, Aí eu acho que talvez seja juntando com o que pode acontecer na quarta, se não for por agora, pode ser que seja no início de janeiro. Então, é, ou o Real Madrid faz uma apresentação que a gente não viu até agora contra o Manchester City, consegue um resultado que pare tudo isso, ou só vai se alongar um pouquinho mais até o início de janeiro, que aí talvez seja definitivo. O Real Madrid, imagina que não vence o City, não vence o Atlético. Aí tá já dito, o Real Madrid não consegue competir e aí tem que mudar, porque senão não vai competir por títulos. Acho que aí pode ser o ponto final nesse caso. e Além a do grande. resultado, o Gil, além do resultado, e para o Real Madrid talvez ele seja o clube do mundo que mais a palavra além do resultado importe menos, né? Porque não é além do resultado, precisa do resultado e precisa de alguma outra coisa. Então, além do resultado, acho que é importante a gente ver no Real Madrid uma sensação do que o Real Madrid quer, do que o time do Real Madrid pretende fazer, que muitas vezes a gente vê jogar, a gente não sabe o que o Real Madrid vai. O Real Madrid hoje entrou para fazer o quê? Entrou para ter a posse de bola e gerar jogo o tempo todo? Entrou para ficar do meio para trás e gerar contra-ataque? A gente não sabe muito o que o Real quer. Porque do que eu aprendi na história do futebol, que eu acompanho futebol desde 86, pelo menos, quando você entra nesse negócio, se não ganhar esse jogo, vai ser demitido. É melhor demitir logo, porque o cara não vai ganhar todos até o fim da temporada. Em algum momento ele vai perder. né? O importante, além do resultado, é você conseguir ver um propósito no que o Real Madrid está fazendo em campo. E na temporada até aqui, e se botar o Mundial de Clubes também, a gente não vê qual é o propósito do Real Madrid em campo. Basicamente cara, se tiver ruim, bota a bola no pé do Mbappé e manda ele se virar. Se continuar assim, acho que talvez até ganhando do Manchester City, talvez você tenha elementos para demitir o Xabi Alonso. Porque se entra nesse negócio de se não ganhar a próxima é demitido, se não ganhar a próxima é demitido. Demite logo, pô, porque o cara não vai ganhar daqui até o fim da temporada, não vai ganhar todas. Então, assim, A precisa entender questão. qual é o propósito do Real Madrid. Hoje eu tenho dificuldade de ver. A questão é que ele parece perdido, né, VS? E isso já tem É, um tempo que ele não consegue se encontrar. Então, eu não sei, ele tá perdido já tem meses. Quando que ele vai se achar? Vai demorar quantos anos para se achar no cargo, né? E o que isso vai custar para o Real Madrid? Porque em caso de derrota, o Real Madrid pode sair das 8 primeiras colocações ali da fase de liga e pode ter que enfrentar de novo um playoff.